Vamos dar continuidade ao vídeo, então. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo assegurado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 269. Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Então, esse aqui, ele cai bastante. Não será instaurada sindicância em face de funcionário já exonerado, aposentado, anteriormente demitido, ou que por qualquer razão tenha deixado de manter vínculo com a administração pública. Então, esse artigo ele merece uma atenção, por quê? Porque antes de instaurar a sindicância, tem a apuração preliminar. Depois da apuração preliminar, aí o procurador, vendo que vai instaurar uma sindicância, ele propôs a suspensão dela através do termo de ajustamento de conduta. E aí, se o funcionário aceitar o termo de ajustamento de conduta e cumprir aquilo que está no termo, a sindicância ela é suspensa e, acabando o prazo de 2 anos, ele não é mais punido com repreensão, suspensão ou multa, tá? Mas, não sendo o caso de aplicar o termo de ajustamento de conduta e sendo instaurada a sindicância, aí ele incorrerá nessas penas. Artigo 270. Será obrigatório o procedimento administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou demissão a bem de serviço público e de cassação de aposentadoria e de disponibilidade. Então, aqui, esse artigo também cai porque ele pode trocar, né? Dizer que o processo administrativo cabe em pena de suspensão de 90 dias e por aí vai. Artigo 271. Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos por procurador do Estado confirmado na carreira. Tá? Da sindicância. Artigo 272. São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260. Então, todos eles que nós lemos, tanto o governador, secretário de Estado, chefe de gabinete, coordenador e diretor, são aptos a aplicar o procedimento de sindicância. Todos eles. Parágrafo 1º. Instaurada a sindicância, o procurador do Estado, que a presidir, comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. Parágrafo 2º. As secretarias de Estado, Procuradoria-Geral, Controladoria e as autarquias disciplinarão condições de suspensão da sindicância, observando os requisitos mínimos dessa lei e as respectivas peculiaridades. Artigo 273. Aplica-se a sindicância as regras previstas nessa lei complementar para o processo administrativo com as seguintes modificações. 1. A autoridade sindicante e cada acusado poderão rolar até 3 testemunhas. 2. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 60 dias. 3. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. Então, isso aqui, por que isso aqui merece atenção? Porque no processo administrativo, se eu não me engano, nós ainda vamos ver mais à frente, serão 5 testemunhas. E ela deve ser concluída no prazo de 90 dias para processo administrativo. Enquanto para a sindicância, vocês viram aqui, 3 testemunhas, 60 dias para a sua conclusão. Agora do processo administrativo. Artigo 274. São competentes para determinar a instauração do processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260 até o inciso 4º. Então, somente os diretores de departamento de divisão é que não conseguem instaurar um procedimento administrativo. A partir dos coordenadores, secretários de Estado, procurador, governador, é que eles são possíveis aplicar o procedimento administrativo. E o que a banca pode fazer? Ela escreve, ela não vai falar as autoridades até o inciso 4º, ela escreve o nome das autoridades lá que são passíveis de aplicar ou não os procedimentos administrativos ou sindicância, tá? Então isso aqui é bom saber. Artigo 275. Não poderá ser encarregado da apuração nem atuar como secretário, amigo íntimo ou parente consanguíneo, enfim, ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim como subordinado deste. Que é um caso de impedimento, né? Claro. Artigo 276. Autoridade ou funcionário designado deverão comunicar desde logo à autoridade competente o impedimento que houver. Artigo 277. Processo administrativo deverá ser instaurado por portaria no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no prazo de 90 dias da citação do acusado. No prazo de 90 dias da citação, não do cometimento da infração, e
no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação. Então, esse artigo aqui ele é muito importante, ele pode cair bastante. Parágrafo 1º. Da portaria deverão constar o nome e identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas, a penalidade mais elevada em tese cabível. Parágrafo 2º. Vencido o prazo, não sendo concluído o processo, o procurador do Estado que presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para o término dos trabalhos. Parágrafo 3º. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. 278. Autuada a portaria e demais peças existentes, designará o presidente de hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante se houver. Aqui é só procedimento de como vai ocorrendo, né? Que se passar do prazo ele tem que comunicar o hierárquico dele e uma vez que ele recebe ele tem que marcar a audiência. Então é só a simples leitura dá para entender o que acontece a partir do momento em que o processo administrativo é iniciado, né? Aí continuando aqui, parágrafo 1º, o mandato de citação deverá conter uma cópia da portaria, data e hora local do interrogatório, pode ser acompanhado pelo advogado do acusado, data e hora do local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado. Isso aqui é importante, ó. Tá vendo que o processo administrativo é obrigado a ter um advogado e que se ele não tiver um advogado para acompanhar o processo administrativo, ele será concedido um advogado dativo, então é importante. 5. A informação de que o acusado poderá rolar testemunhas e requerer provas no prazo de até 3 dias após a data designada para ser interrogatório. 6. A advertência que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se trata exclusivamente de inassiduidade. Se o processo administrativo, por motivo de inassiduidade, que tem como pena a demissão, ele pedir exoneração até o interrogatório, então o processo será extinto. Se ele pedir exoneração depois do interrogatório, o processo ainda vai continuar, tá? Parágrafo 2º. A citação do acusado será feita pessoalmente no mínimo 2 dias antes do interrogatório por intermédio do respectivo superior hierárquico ou diretamente onde possa ser encontrado. Parágrafo 3º. Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de assentamento individual, furtando-se o acusado a citação e ignorando seu paradeiro, a citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Isso aqui não tem citação por hora certa, tá? Ou cita e se ele se excusar, citação por edital. Artigo 279. Havendo denunciante, esse deverá prestar declarações no interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório no acusado, sendo noticiado para tal fim. Parágrafo 1º. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. Parágrafo 2º. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante. Antes, porém, de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Artigo 280. Não comparecendo o acusado, será por despacho decretada sua revelia, prosseguindo-se os demais atos e termos do processo. 281. O acusado revel será nomeado advogado dativo. 282. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. Parágrafo 1º. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Parágrafo 2º. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado de que conste seu nome e número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Parágrafo 3º. Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. Ele não tendo recurso financeiro ou negando a constituir advogado, tá? Parágrafo 4º. O acusado poderá a qualquer tempo constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Artigo 283. Comparecendo ou não acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Parágrafo 1º. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Foi isso que eu falei para vocês, ó. Parágrafo 2º. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos.
até as alegações finais. Parágrafo 3º. Até a data do interrogatório será designada a audiência de instrução. Artigo 284. Na audiência de instrução serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pelo presidente, primeiro quem acusa e depois pelo acusado. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. Artigo 285. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro, cunhado, pai, mãe ou filho do advogado ativo, exceto quando não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato ou de suas circunstâncias. Parágrafo 1º. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, fica elas proibida de depor, observada a exceção desse artigo. Então, quem denuncia não pode chamar seu parente para servir de testemunha de acusação também, né? Porque aí também é demais. Quem é parente que não vai ajudar o outro. Parágrafo 2º. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente adotada providência a que se refere ao artigo 262, mediante comunicação do presidente. Parágrafo 3º. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede do seu exercício terá direito a transporte de áreas na forma de legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para efeito à autoridade do domicílio do depoente. Parágrafo 4º. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo descumpridos pela parte interessada, quiserem dar seu testemunho. Aqui estão as mesmas regras do Código de Processo Civil que vocês verão ou viram. Artigo 286. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se para fim carta precatória com prazo razoável intimada à defesa. Para quem não sabe o que é carta precatória, carta rogatória, carta de ordem ou carta arbitral, tem que ver tudo isso no processo civil, né? Então, aconselho primeiro, antes de estudar essa parte, estudar a parte de processo civil, porque isso aqui segue os mesmos artigos e no processo civil ele detalha mais o que é, como funciona esse tipo de procedimento. Parágrafo 1º. Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. Parágrafo 2º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento. Parágrafo 3º. Fim do prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão a todo tempo. A precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Artigo 287. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada, independente de notificação. Parágrafo 1º. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Parágrafo 2º. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha independente de notificação. Artigo 288. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício, a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. Parágrafo 1º. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância da vinculação hierárquica, mediante ofício, da qual cópia será juntada aos autos. Parágrafo 2º. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, observando os impedimentos do artigo 275. Artigo 289. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Parágrafo 1º. Será concedida vista dos autos ao acusado, mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Parágrafo 2º. A concessão de vista será obrigatória no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recurso mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3º. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para vista. Parágrafo 4º. Ao advogado é assegurado o direito de retirar dos autos da repartição mediante recibo durante o prazo para manifestação do seu representado, salvo na hipótese de prazo comum do processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Artigo 290.
Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para esclarecimento de fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 291. Quando no curso do procedimento surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração ou, caso conveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. 292. Encerrada a fase probatória, dá-se vista aos autos da defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 dias. Parágrafo único. Não apresentadas no prazo das alegações finais, o presidente designará advogado ativo assinando novo prazo. 293. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contado da apresentação das alegações finais. Parágrafo 1º. O relatório deverá descrever em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou punição, indicando, nesse caso, a pena que entender cabível. Parágrafo 2º. O relatório deverá conter também a sugestão de qualquer outras providências de interesse do servidor público. 294. Relatado, o processo será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração. 295. Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento ou determinar a realização de diligência sempre que necessário ao esclarecimento dos fatos. 296. Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá o prazo de 15 dias para seu cumprimento, abrindo vista para a defesa manifestar em 5 dias. 297. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinar a instauração do procedimento administrativo deverá propô-la justificadamente dentro do prazo para julgamento à autoridade competente. 298. A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias à sua execução. 299. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no Registro Funcional do Servidor. Artigo 300. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavados pelo secretário, quais sejam autuação, juntada, conclusão, timação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Parágrafo 1º. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, rubricando os presidentes e as folhas acrescidas. Parágrafo 2º. Todos os atos ou decisões, cujo original não consta do processo, nele deverão figurar por cópia. 301. Constará sempre dos autos da sindicância do processo a folha de serviço do indiciado. 302. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Isso aqui também é bom dar uma olhada. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa e assim vice-versa, né? Artigo 303. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Artigo 304. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo. 305. Não será declarada nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. 306. É defeso fornecer à imprensa ou outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juiz, do secretário do Estado ou do Procurador-Geral do Estado. 307. Decorridos 5 anos de efetivo exercício, contado o cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência, que é igual ao Código Penal, né? Passou 5 anos, não se conta mais como reincidência. Parágrafo único. A demissão e a admissão de serviço público acarreta a incompatibilidade de nova investidura de cargo, função e emprego público pelo prazo de 5 anos e 10 anos, respectivamente. São 5 anos para demissão, 10 anos para demissão a bem do serviço público. Esse parágrafo único de toda essa leitura nossa é o que mais cairia.
Ou seja, resumindo, toda essa leitura cansativa foi para mostrar como é que funciona um processo administrativo. Ele vai chegar, a autoridade vai instaurar o processo e a partir dali será instaurado o interrogatório, a audiência de instrução, vai solicitar o histórico dele, que tem que ser por provas documentais, e aí ele tem que constituir um advogado. Se ele não constituir um advogado, eles vão determinar um dativo para o acusado. O advogado dativo ou advogado constituído, ele poderá pegar as peças e cópias do processo administrativo para ele poder estudar em casa, desde que não seja sigiloso, mas mesmo sendo sigiloso, no momento em que abrir oportunidade para a defesa, ele pode retirar aquelas cópias. Que mais? Quando o processo ele tiver concluído com todas as testemunhas, e aí tem a ordem das testemunhas, primeiro quem acusa e depois quem é o acusado, que arrola suas testemunhas. As testemunhas elas não podem ser parentes. Que mais? Quando a pessoa que instaurou o processo administrativo recebe a decisão e ela precisa tomar uma decisão, ela vê que a pena é maior do que aquilo que ela poderia impor, ela remete para o seu superior para aplicar uma penalidade maior e por aí vai. Então essa leitura cansativa é todo esse procedimento administrativo que ocorre durante o processo administrativo. Mas o que mais vai cair, assim, se for cair de tudo isso, é esse parágrafo único aqui e algumas coisas que eu grifei de amarelo durante o percurso da leitura, se tiver. Próximo vídeo, processo por inassiduidade.